Bom dia, pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser dificílimo de fazer, é o tipo de vídeo que eu odeio, na verdade, fazer, porque o custo-benefício de fazer esse tipo de vídeo é muito baixo. Quando eu faço um vídeo de life skill, por exemplo, eu tenho um monte de agradecimento, um monte de reconhecimento, vocês enxergam valor e eu fico feliz. Quando eu faço esse tipo de vídeo, eu tenho que a carga emocional que eu recebo depois é muito pesada e eu me sinto não escutado, não compreendido. Geralmente eu opto por não fazer esse tipo de vídeo, mas eu acho que eu preciso fazer porque é realmente importante. Eu quero responder alguns comentários e eu quero numa tentativa extra e extremamente simplificada de tentar ajudar o Eugênio da maneira sincera como ele expôs a dificuldade dele aqui. Eu quero também passar para vocês algumas opiniões a respeito do cenário político para vocês fazerem as reflexões de vocês aí. Gente, eu vou começar contando experiências de trabalho que eu tive no Japão. Com 16 anos eu era um adolescente muito revoltado e demorou muito tempo para entender como funcionava a cultura no Japão. E uma coisa que me faltava, uma coisa que eu sentia falta no Japão quando eu cheguei lá era o ódio explícito, de maneira franca, de maneira aberta. Por quê? Porque eu era muito revoltado e eu falava na cara de quem eu não gostava, que eu não ia com a cara da pessoa. Significava que eu era uma pessoa sincera, genuína? Não, é porque eu era imaturo mesmo. E com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com isso, e melhor do que esconder o sentimento de não gostar de alguém, a gente vai amadurecendo no sentido de ter mais dificuldade em não gostar das pessoas, porque aí você conhece melhor as pessoas, entende as fraquezas, as limitações, e aí dificilmente você deixa de gostar de uma pessoa só por conta de ela ser quem ela é. Acho que isso é um resultado de amadurecimento. Na nossa juventude, quando a gente ainda não entende muito bem o mundo que nos cerca e a gente é inconformado com a porcaria que a gente acha que a realidade e geralmente é mesmo, é muito difícil segurar esses impulsos, e eu entendo a revolta de muitos de vocês aí, porque até hoje eu tenho uma grande carga dessa revolta que ainda permanece, só que mais sob controle. Mas uma vez eu me lasquei com o japonês, e eu acho que eu até contei essa história em algum momento passado desse canal, porque na máquina que eu operava, que era de fibra de vidro, era um trabalho desgraçado, quente, perigoso, sujo, espetava meu dedo, coçava onde espetava, era um trabalho nojento, que só quem tinha acabado de chegar e não falava japonês mesmo tinha que se submeter a fazer. Mas foi uma grande experiência na minha vida, e me deu a oportunidade de me desenvolver muito como pessoa naquela época. As máquinas elas tinham sofrido uma mudança para rodar um tipo específico de produto, e esse produto, essa fibra de vidro específica da correia dentada de um carro específico, ela precisava ser trabalhada de um jeito diferente. E você precisava ficar limpando o negócio constantemente lá, e esse produto tinha uma diferença: você não podia usar querosene para limpar. O querosene ele funcionava muito bem para limpar os rolos da maioria dos produtos, mas naquele caso estragava e virava uma maçaroca e arrebentava os fios e virava um bolo de linha. E não sei nem porque eu tô contando tudo isso pra vocês, mas só pra vocês imaginarem o quanto eu fiquei puto quando eu cheguei pra trabalhar de manhã, que no caso era noite, eu tava entrando no turno noturno. E aí quando eu cheguei pra trabalhar, o cara tinha passado querosene em tudo. E cara, tava nojento, asqueroso. E eu olhei pra aquilo e eu fiquei puto, e eu olhei pra cara dele com cara de ódio. E aí o que eu fiz? Eu chamei o meu líder, eu chamei o superior do meu líder e chamei o cara da empreiteira, que era quem terceirizava a mão de obra ali naquele lugar onde eu estava. E eu meio que chamei todo mundo, e os caras pediram, eu falei que era urgente, os caras pediram uns 10 minutos para se reunirem todos ali. E assim, quando chegaram os três, eu estava esperando na sala de café lá, eu estava espumando pelo nariz e pelos ouvidos, e vermelho de raiva. E aí eu falei, eu quero que vocês venham aqui comigo nessa linha. E quando eu cheguei na linha, o japonês tinha limpado toda a máquina e não tinha mais nada de querosene restante. E aí eu fiquei com aquela cara de cu, assim, olhando, né? Falando, miserável, me pegou.
E aí eu tentei abordar isso e falei, o cara tá usando querosene nesse negócio que não é para usar e tá sujo e vai prejudicar, e a minha noite de trabalho inteira vai ser afetada por isso. Tá, só que não tinha indícios de querosene ali. E quantas vezes ele já deixou essa máquina toda suja para você? Seria a primeira vez, porque era a primeira vez que aquele cara estava trabalhando naquele lugar. Isso me deu uma lição e assim, eu estou usando esse caso específico porque ele é o extremo. Ele é o extremo de outras vezes que eu também me lasquei, e depois eu comecei a usar isso contra outras pessoas e fazer com que elas também se lascassem, porque afinal de contas a experiência tem que servir para alguma coisa. E o que eu aprendi no Japão, que eu consegui trazer para a vida, é que a realidade, as circunstâncias reais e aquilo que você prova, pergunta isso para um advogado, aquilo que você consegue provar com provas, com testemunhas, com argumentos, vale muito mais do que a pessoa acha ou que a pessoa fala. E você deve perder muito pouco tempo preocupado com o que a pessoa fala de você, sobre o seu jeito de trabalhar, sobre a sua gestão, sobre a forma como você leva a sua vida. Você deve se defender dessas agressões verbais, se possível, com contestação material, objetiva, real. Então, quando você, por exemplo, é eleito para fazer vaquinha no departamento para ir lá e comprar chocolate para todo mundo, quando você é eleito e todo mundo te dá dinheiro para você comprar o pó de café e os filtros de café e fazer as coisas, e alguém do departamento ousa, porque ela não vai com a sua cara dizer que você anda desviando dinheiro, não é fazendo barraco com essa pessoa que você resolve o seu problema, não é fazendo barraco com essa pessoa que você sobe na vida corporativa, não é fazendo barraco com essa pessoa que você aumenta a sua rede social de pessoas de confiança e de amigos e de pessoas que te admiram e te respeitam. Não é desse jeito. Você contesta essa pessoa com a notinha do supermercado e você mostra, todos vocês me deram esse valor, confiram aí, isso daqui foi o que eu comprei e aqui está o troco. Não se fala mais nisso. Quando uma pessoa te acusa de uma coisa grave que é roubo e você mostra uma notinha e mostra que você não roubou e mostra que você não está disposto a tretar por causa de uma pessoa tão baixa que te faz uma falsa acusação, você passa a ser não só visto como alguém honesto, mas como alguém admirável, que não se rebaixa e que não se submete e que não treta gratuitamente. Quando alguém pensar em algum líder para aquele grupo, quando alguém pensar em um bom gestor, quando alguém pensar em um pacificador, muito provavelmente vão pensar em você e dirão, a gente vai escolher aquela pessoa lá porque aquela pessoa não perde a cabeça à toa, ela não se desequilibra à toa, ela não briga por bobeira, e quando tem um problema tenso, como por exemplo ela ser acusada de roubo, ela mantém-se serena e ela prova a inocência dela com documentos. É esse tipo de adulto que eu quero que vocês, jovens gafanhotos, se tornem à medida aí que vocês forem amadurecendo. Logo, quando alguém te acusa de fofoca, por exemplo, você contou lá que fulana estava traindo não sei quem, ou você contou lá que fulana tinha arrumado uma amante, você contou, o que você tem que dizer é, enquanto não houver provas disso, eu não discuto essa questão, e aí vocês que estão aí, acreditem em quem vocês quiserem, mas eu não espalhei fofoca nenhuma. É claro que para você poder falar com essa força, para você poder falar com essa austeridade, você não pode ser alguém tão baixo a ponto de ficar fazendo fofoca com a vida dos outros. Afinal de contas, nós temos inúmeras coisas melhores para se fazer na vida do que ficar cuidando da vida sexual, da vida financeira, da vida afetiva do vizinho. Não percam tempo falando de pessoas, gastem o tempo de vocês falando de coisas e de ideias. Vocês vão chegar muito mais longe na vida de vocês, se vocês quiserem a vida de vocês, e se vocês quiserem ficar a tarde inteira lendo contigo e tititi, cada um faz o que quer da sua vida, só tô dando um conselho. E aí você fala, nossa, Fausto, por que você tá puto desse jeito? Porque nós brasileiros somos um povo, além de semi-analfabetos funcionais, a gente tem uma mentalidade e uma maturidade de quinta série, e isso é vergonhoso pra gente. A gente deveria ter vergonha da nossa própria cultura, do nosso próprio comportamento em sociedade. A gente deveria tentar fazer alguma coisa para mudar. E a gente tem a gente tem o presidente que a gente merece. E o que eu quero dizer com a gente tem o presidente que a gente merece, e a figura de presidente, ela foi escolhida estrategicamente para que ela combinasse exatamente com a nossa população. Nós somos um povo, e eis aqui a minha colinha, com mentalidade de quinta série. Por quê? Porque a gente tem birra de pessoas, a gente tem birra da sonsa, a gente tem birra de celebridades, a gente tem birra de programas de televisão, a gente tem birra de música que a gente não gosta porque a gente não gosta. Logo, tem um monte de gente que tem birra de Bolsonaro, embora nós tenhamos muitas razões para não aprovar
e achar um absurdo a presença dele naquele cargo da presidência, não é dessa maneira, não é com fatos que a gente demonstra a nossa insatisfação, não é apontando as deficiências de como gestor que a gente demonstra o nosso descontentamento. A gente faz birra, a gente gosta de mostrar que a gente não gosta do cara porque que a gente não gosta. A gente gosta de ser do contra. Ser do contra é quando você não é capaz de apresentar um plano B e você simplesmente fica atacando um plano A. Um plano de oposição é quando alguém fala a gente vai fazer deste jeito aqui, e quando a situação fala a gente vai fazer desse jeito aqui, a oposição ela tem que chegar com um plano melhor do que o primeiro e falar não, eu acho que a gente deveria seguir por este caminho porque ele vai sair mais barato, vai levar menos tempo, ele vai ser mais eficiente e os efeitos desse projeto eles serão mais duradouros. É assim que se faz oposição a um projeto. Nós não temos partidos de oposição, nós temos partido do contra. Então alguém dá uma ideia e você fala não, a sua ideia é uma bosta. Alguém inventa o jogo, você fala, esse jogo é uma bosta. Você não consegue formular por que aquele jogo é ruim, você só sabe que ele é uma bosta. Alguém diz, a partir de hoje o trabalhador vai comer arroz e feijão. Você não fala, não, tem que comer arroz, feijão, carne e salada, e se possível sobremesa. Não, você fala, arroz e feijão é uma bosta. A gente reage a tudo como, não, isso daí é uma bosta. E desculpa ficar incomodando os ouvidos de vocês com palavrão, mas é para vocês perceberem o quanto a gente faz birra e o quanto a gente é do contra quando a gente não gosta de alguém. Ao invés de gastar o nosso tempo debatendo, discutindo e formulando um plano B melhor do que o plano A, e ao invés de dizer o que é que tem de problema, o que é que tem de errado no plano A, a gente fica falando que tudo é uma bosta. A gente ataca a pessoa e não o projeto. Quando uma pessoa ela vem com um projeto e você fala, escuta, isso daqui está onerando o trabalhador e está desonerando os militares. E isso não é certo. Isso daqui está favorecendo as pessoas de cargo público e não a população mais baixa. Isso daqui deveria ser revisto. Não, a gente ataca a pessoa. O presidente é um filho da puta de fazer esse negócio aqui. Tem que tirar a mãe desse desgraçado da zona, porque olha o que ele inventou. E aí você tira o foco do assunto que deveria estar sendo debatido. A gente deixa de perguntar para as pessoas por que é que os militares estão sendo beneficiados. A gente deixa de esperar um posicionamento do governo no sentido de permitir que ele nos diga por que é que os funcionários públicos estão sendo beneficiados. E o que a gente fica? A gente fica atacando a pessoa como se destruir a pessoa resolvesse o problema. Veja, nós diminuímos as vitórias das pessoas. Pequenas vitórias que um governo possa vir a ter, como, por exemplo, desburocratizar algumas poucas coisas que fazem bem para os empresários. Essas vitórias, a gente não admite que são vitórias, porque senão parece que a gente gosta da pessoa, parece que a gente apoia a pessoa. E nessa ideia de não poder apoiar a pessoa, a gente se apega a essa coisa de ter birra e de ser do contra. Quando, na verdade, os poucos acertos de um gestor muito incompetente, eles deveriam ser valorizados e falar, aqui você acertou, por que você não consegue fazer isso em mais áreas, por exemplo? A gente aumenta demais as derrotas da pessoa. Então, quando alguém comete um erro, a gente tenta elevar aquilo ao quadrado, ao cubo. A gente tenta elevar aquilo à 10ª potência. Toda e qualquer falha de alguém, você vai dizer, não, mas essa pessoa fez isso, não, mas essa pessoa levantou a mão desse jeito, não, mas essa pessoa olhou desse jeito, não, mas essa pessoa falou isso, não, mas essa pessoa usou essa palavra. A gente aumenta demais as derrotas da pessoa e não tem problema em você salientar e apontar aquilo que está ruim, mas você só contesta aquilo que está ruim convidando os outros a melhorar aquela ideia. E a gente não quer melhorar aquela ideia porque a gente quer todos os dias ter um motivo para continuar falando que aquilo lá é ruim. Foi assim no governo da Dilma, foi assim no governo do Lula, foi assim no governo... Todas as nossas oposições, elas não são oposições no sentido de melhorar as ações de quem está na situação. São sempre no sentido de destruir a pessoa. E a gente enxerga a pessoa lá como uma representação do mal, como se isso fosse possível. Ora, se eu e você não conseguimos ser 100% bons na nossa vida, por que é que alguém conseguiria ser 100% ruim o tempo inteiro e iníqua a representação do mal? Do mesmo jeito que não existe o arauto da justiça, eu fico falando toda hora aqui. Do mesmo jeito que não existe o arauto da luz, o paladino da justiça, não existe a pessoa 100% iníqua que não faça as coisas movida por interesses e por pressões e por lobbies de gente muito poderosa. Porque nós
somos um povo, porque nós somos eleitores, porque nós somos cidadãos de quinta série, de mentalidade de quinta série, que deveria evoluir, mas não evolui, escolheram um presidente que é a nossa cara e que countera o nosso jeito de ser. O que esse cara fica fazendo? Ele fica o tempo inteiro reclamando que a gente faz birra. Ele fica o tempo inteiro falando que as pessoas são contra. Ele fica o tempo inteiro falando que as pessoas só reclamam. Ele fica o tempo inteiro dizendo que as pessoas só diminuem suas vitórias e que só exacerbam suas derrotas e que só enxergam nele a representação do mal. O problema é que tudo isso é verdade, sim. Só que isso daqui ocupa 100% do tempo de fala dessa pessoa. E o que acontece? Enquanto nós perdemos 100% do nosso tempo de fala, não discutindo aquilo que realmente importa, que são as coisas que estão aqui embaixo, enquanto a gente desperdiça o nosso tempo simplesmente falando que o cara não presta, e atacando, e sendo tóxico, e sendo do contra, e fazendo birra, e aumentando as falas, e aumentando os gestos, e diminuindo os acertos. Enquanto a gente fica fazendo isso, o cara gasta 100% do tempo de fala reclamando que a gente faz isso. E aí o que fica de lado? O que fica esquecido? O que fica esquecido são as coisas que realmente importam. O presidente da República, ele é como se fosse o síndico do condomínio. O síndico do condomínio. O que o síndico do condomínio ele precisa fazer? Ele precisa dar um relatório de contas e ele tem que estar preciso. E você tem que olhar para o relatório de contas e falar, não, realmente ele não roubou nada esse mês. Ele é honesto. E se não fosse também a gente ia pegar. O fato dele ter sido honesto no mês passado e nesse mês não significa que o mês que vem ele vai ser. Então no mês que vem a gente vai ter que fazer uma reunião de condôminos, vocês vão ter que vir, a gente vai ter que auditar isso daqui para ver se o cara não roubou no mês seguinte. Porque se esse cara rouba uma vez e a gente descobre, e depois ele rouba uma segunda vez e a gente não descobre, aí a gente que é otário e a gente merece esse síndico corrupto aí mesmo. Porque alguma medida deveria ser tomada no sentido de criar mecanismos para impedir que essa pessoa continuasse fazendo isso. Esses mecanismos a gente chama de instituições. Exatamente a mesma coisa que esse governo está tentando destruir e que a gente está apoiando. Silenciando no sentido de que isso se torne possível. Você deveria ter clareza nos projetos. Para você ter um projeto claro, primeiro você tem que ter um projeto, e aparentemente a gente não tem. Esse projeto ele não está sendo explicitado. Esse projeto ele não está sendo mostrado ao ponto de conseguir ser debatido. Tudo acontece às escuras. Não há clareza nos projetos, não há alinhamento de expectativas e de andamento. O que é alinhamento de expectativas em andamento? Olha, a gente estava num curso X, veio a pandemia, a gente vai ter que mudar para o curso Y. O nosso plano para a pandemia é esse. Aí você tem 100% de reprovação da sociedade, que fala, não, 100% eu estou exagerando porque ele tem os 30% de fiéis seguidores. Você tem 70% de reprovação e fala, não, isso daqui não está certo. Por que é que ao invés de ficar atacando a pessoa, a gente não exige um posicionamento em relação a isso? Porque a gente sofre um relacionamento abusivo por parte do presidente. Ele fala ele fala da chupeta de piroca, todo mundo acredita, a gente pede para ele provar, não prova. Ele fala das fraudes nas eleições, todo mundo acredita, os que duvidam pedem prova e a prova não chega. Agora fica falando que o Brasil está sendo atacado por ONG, mas aí você pede para mostrar a ONG e não sabe qual que é a ONG. Então a gente não exige essas provas e a gente fica bem. Porque basta uma fala mais acalorada, basta uma fala mais grave, basta uma fala que cause mais senso de urgência nas pessoas e a gente esquece de cobrar os documentos das acusações feitas anteriormente. Um bom síndico ele deve estabelecer prioridades. Olha, primeiro a gente vai ter que pagar a conta da água, pagar a conta da luz e depois a gente vai ter que desentupir o esgoto, porque isso é prioridade. A academia no prédio a gente vê depois. A grama é até importante, mas enquanto a gente não desentupir o esgoto, o problema da grama aí a gente vê. Não vou tirar dinheiro do orçamento, não. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um mutirão aí e todo mundo ir lá capinar um pouquinho no fim de semana. É desse jeito que se estabelece prioridades e que se faz na gestão. Mas a gente parece abrir mão dessa oportunidade de participar de uma boa gestão. Por quê? Porque a gente está ocupado fazendo birra. Veja, estabelecimento de prioridades para o Brasil precisava ser primeira educação, segunda educação, terceira educação. Se você educar a população da maneira correta, daqui 20 anos você vai ter uma população educada financeiramente. Você estudou matemática financeira na escola? Se estudou, você aprendeu, você se sente confortável para lidar com o seu cheque especial, com o seu cartão de crédito, você faz financiamento sabendo exatamente quanto você está pagando, você cai nas propagandas que falam que você pode ser uma pessoa de sucesso desde que você parcele alguma coisa em 72 vezes sem juros, e aí você vai ter um carro também para mostrar para o seu vizinho que acabou de comprar um carro.
Você é desse tipo de pessoa ou você entende que as suas finanças te permitem dar pequenos passos e que juntando um montante para finalmente comprar aquilo que você quer à vista, você consegue negociar descontos e aí você paga muito menos do que pagando a prazo? Você consegue, através da educação que você recebeu da sua escola, perceber que o trabalho que você tem é inviável e que você poderia tomar uma iniciativa com seus vizinhos e amigos e começar um negócio onde vocês não tivessem a segurança da CLT, mas onde vocês tivessem a certeza da geração de riqueza e da continuidade do trabalho e da possibilidade de subsistência a partir de um trabalho feito em associação com seus amigos e com pessoas que você confia? Talvez não consiga por falta de educação. Se você der educação, as próximas gerações elas vão deixar de adoecer por deseducação. O que é adoecer por deseducação? A gente tem um projeto de deseducação do país e isso está fazendo com que as pessoas literalmente enfiam ozônio no cu. Desculpa o palavrão mais uma vez, eu tô sendo muito ofensivo na linguagem, mas literalmente nós somos um povo que enfia ozônio no cu. Por quê? Porque não tem educação para se proteger desse tipo de pseudociência. A gente não tem educação para se proteger da cloroquina. A gente não tem educação para entender como funciona um vírus e para participar do combate, da disseminação, a disseminação desse vírus. Se a gente tiver educação, a gente se livra do uso da liberdade imbecil. Qual é a liberdade imbecil? A liberdade imbecil é eu tenho a liberdade de ir na rua sem máscara, porque eu tenho o direito de ir e vir. Isso é uma liberdade imbecil que você acha que você tem, porque você não teve educação para te mostrar que o bem da sociedade ele está acima do seu bem individual. E que não é uma conspiração ao funcionamento de um vírus, é uma coisa biológica, é uma coisa natural da qual você poderia participar, do extermínio da qual você poderia participar. Com educação, a gente teria melhor exploração dos recursos, maior geração de riqueza. Com educação, a gente teria mais eficiência na produção, porque o que faz um life skiller ganhar mais dinheiro do que um life skiller no jogo? O que faz eu, coletor, ganhar mais dinheiro do que, talvez ganhar mais dinheiro do que você na coleta jogando BDO? É a minha quantidade de maestria. Por que eu não faço mais dinheiro do que o Pato Win? Por que eu não faço mais dinheiro do que o Malaca na coleta? Porque eles têm mais maestria do que eu, mas talvez eu faça mais dinheiro do que você. A gente está falando de eficiência. E quando você compara a eficiência de um chinês, a eficiência de um japonês e a eficiência do brasileiro, o brasileiro é muito menos eficiente, ele gasta muito mais para produzir. Se o Malaca gasta 1.000 para fazer uma cerveja, se eu gasto 1.100 para fazer uma cerveja e você gasta 2.500 para fazer uma cerveja e o preço de mercado é 2.300, vale a pena você fazer cerveja? Eu vou repetir a minha pergunta porque essa pergunta é de extrema importância. A cerveja no mercado, ela vale 2.300. Abatido o imposto do mercado, se você tiver pacote econômico, vai dar uns 1.800, 1.900. Vamos chutar assim? 1.900? Se o Malaca gasta 900 para fazer, eu gasto 1.000 para fazer, e você gasta 2.100, você vai produzir cerveja para vender no mercado e ganhar 1.900? Não, você não vai produzir cerveja, você vai fazer outra coisa no jogo. Por quê? Porque você não tem eficiência para fazer isso. Então, o Malaca vai fazer a cerveja dele, ele vai vender pelo preço dele, eu vou olhar para o preço do Malaca e vou falar, não vendo por isso daí não. Então, eu vou colocar o meu mais caro. O cara que quer cerveja, ele vai comprar primeiro a cerveja do Malaca, vai primeiro deixar o Malaca rico, e depois, se o Malaca não produzir cerveja pro cara para vender pelo preço que ele quer, aí ele fala, tá bom, então eu vou comprar o do Fausto. É assim que funciona a economia do mundo. Se o Brasil tá desempregado, é porque o chinês e o japonês estão trabalhando para vender pro mundo, porque ninguém quer comprar do brasileiro, porque a gente não tem eficiência na produção. E colocaram na nossa cabeça que o único problema é a corrupção. Embora a corrupção seja um problema gigantesco, a nossa ineficiência por falta de educação é uma coisa que envenena a nossa sociedade, desemprega a nossa população, e isso deveria estar sendo conversado. Só que quanto menos a gente trabalha, quanto menos riqueza a gente gera e menos a gente exporta o produto do nosso trabalho, mais as poucas famílias agricultoras que vendem em larga escala para o mundo inteiro, elas ganham. Estou aqui estabelecendo uma teoria de conspiração? Não, eu estou dizendo que para as famílias que vivem de exportação agrícola, não há um interesse para que a gente se eduque e enriqueça. Logo, se nós como povo não tivermos interesse na nossa própria educação, a gente não pode ficar esperando que os grandes banqueiros e grandes agricultores, porque o banqueiro ele vive dos juros que você paga de cheque especial porque você não teve educação financeira. E o agricultor ele vive da sua falta de exportação de riqueza que faz com que o câmbio seja favorável a ele.
Se esses dois grupos eles não estão interessados em fazer você enriquecer através da educação, quem é que vai lutar pela sua educação além de você? Não é o governo, porque quem sustenta o governo no lugar do governo são esses exportadores agrícolas e esses bancos. Quem faz o lobby para colocar o presidente lá e representá-los são esses grupos, não são as pessoas que a gente está escolhendo para defender os nossos interesses. Então você não pode esperar de um presidente um cara que vai olhar por você, não, ele vai olhar pelo interesse dos lobistas que o colocaram lá. Isso é natural. Eu não acho que o Bolsonaro ele seja um filho da puta por ele estar fazendo isso. Ele é ser humano e ele foi colocado ali por forças que o controlam. E se a gente quer libertar essa pessoa dessas forças que o controlam, a gente tem que ter educação o suficiente para chegar com pautas e dizer, não, os bancos não podem fazer isso. E os exportadores eles não podem fazer isso, porque isso nos prejudica muito. Estamos fazendo isso? Não estamos fazendo isso. Como que a gente cura isso? É com gritaria? É com porrada e bomba? Não, a gente resolve esse problema com educação. Não adianta tentar educar os que já estão adultos, a gente tem que educar as nossas crianças. Não apenas os nossos filhos, para que eles sejam os únicos a vencerem na sociedade. A gente tem que educar todas as crianças, para que elas consigam se unir e combater essa estrutura que a gente não consegue dissolver. Bom, o que o Eugênio fez, ele falou, cara, não adianta, eu não entendo fascismo. Eu não entendo fascismo e parece que as pessoas elas começam a falar de fascismo e eu bato num cap. E Eugênio, da forma mais simplista e talvez errada, mas para tentar te dar um norte, para você tentar entender isso, o fascismo vem de feixe. E ele não é um método de governo, ele é uma forma de moldar a maneira da população pensar para que você possa ter controle sobre ela. E como é que você molda a forma do país pensar para que você tenha controle sobre essa população e sobre o comportamento dessa população? Você mostra para ela que nós somos um feixe, que nós somos um grupo e que nós somos um grupo que está sendo constantemente atacado. E aí, mesmo que você não tenha inimigos, você tem que criar esses inimigos. Conta quantos espantalhos o Bolsonaro tem. O Bolsonaro é a pessoa mais rica em espantalhos do mundo. Você tem o PT, depois você tem os bandidos que atacam você tem a chupeta de piroca, você tem a fraude nas eleições, você tem o STF que virou um espantalho poderosíssimo, você tem a China que é um espantalho que quer acabar com o Brasil, você tem as ONGs que estão tacando fogo só para prejudicar o governo. O Bolsonaro é o cara que mais tem espantalho. E o que ele diz? O que essa rádio aqui faz? Quando você fala investida das ONGs contra o Brasil, as ONGs estão querendo atacar o governo, as ONGs estão querendo prejudicar o governo, as ONGs e a oposição elas criticam o governo do Bolsonaro. O que são essas ONGs se não espantalhos para você falar, nossa, estão querendo acabar com o nosso país aí, estão querendo destruir tudo que a gente criou? Para quê? Você cria esses espantalhos para você poder se colocar como o salvador do país. Eu vou salvar todo mundo aí, então me eleja um síndico, ou seja, votem em mim. Mas você já é presidente. Não, mas então, eu sou presidente, mas tem um monte de espantalho aí que não deixa eu trabalhar aí, tá vendo? Vocês têm que me dar apoio. Não, mas a gente já te deu apoio, você já foi eleito. Cara, você é presidente. Não, eu sou presidente, mas não dá pra fazer nada. Por quê? Porque o STF, porque a ONG, porque a Greta, porque a menina do PT. Eu não consigo, mas você é presidente. Não, mas eu sou presidente, mas tem o governador aí. Os governadores são espantalhos também. Se a gente tivesse educação, nós estudaríamos a relação das autonomias dos estados em relação à federação e a gente entenderia por que foi que foram determinadas pessoas que fizeram e que tomaram determinadas decisões e não outras. A gente saberia disso, mas a gente não sabe. Por quê? Porque a gente está preso nessa polarização, nessa retórica que é, por natureza, a estratégia fascista. Então, fascista não é um modo de governo que vai ser implementado quando o cara chegar ao poder. O fascismo foram as técnicas, as estratégias erradas para que ele tivesse o poder que ele tem hoje. Hoje, ele tem o poder para fazer as coisas que importam. Hoje ele tem o poder para fazer um relatório de contas. Eu acho que eu apaguei as coisas aqui, né? Hoje ele tem poder para fazer um relatório de contas. Hoje ele tem poder para fazer alinhamento de expectativas e de andamento de projetos. Hoje ele tem poder para estabelecer prioridades e para lutar por elas. Hoje ele tem poder para fazer várias coisas. Mas o que ele faz? Ele atende ao grupo de interesse que o colocou lá.
E fica falando, não dá pra governar aí, porque as pessoas fazem birra, as pessoas são contra mim, as pessoas me atacam, eu não consigo, porque as pessoas diminuem minha vitória, as pessoas exacerbam as minhas derrotas, as pessoas enxergam em mim a representação do mal. Aí eu tenho a ONG, a ONU, eu tenho a OMS aí, eu tenho esse vírus aí que foi a China que criou porque tá querendo atrasar o meu governo. O meu governo, ele tava em linha, tava tudo indo bem, mas aí veio o chinês aí, ele desenvolveu o vírus chinês e aí colocou aqui, aí não dá pra bater a meta, porque se tivesse batido a meta eu já tinha dobrado a meta. O jornalismo, ele deveria dizer, o Bolsonaro, ele foi lá na ONU, ele falou um monte de coisa e estão atacando. Quando o jornalismo, ele diz, estão atacando o Bolsonaro, ele deveria dizer em que pontos. E aí o Bolsonaro, ao invés de ficar falando, mas a ONG tá falando aí que eu não presto aí, a ONG tá falando aí que eu só... A ONG é do contra, a ONG me ataca, a ONG diminui as minhas... Ele deveria pegar o recibo da compra dele e mostrar. Lembra do nosso exemplo da pessoa que te acusa injustamente de ir comprar as coisas do mercadinho lá e roubar e desviar dinheiro? Você pode silenciar todas as ONGs do mundo e você pode silenciar todos os países do mundo. Você pode silenciar a ONU e a OMS com dados. E o INPE tem dados, mas os dados do INPE não estão sendo levados em consideração horas essa. Não é horas essa, é hora essas. Entende como a gente não está trabalhando com números reais, a gente está trabalhando com números de espantalhos fictícios e que isso só atrasa o nosso debate, porque a gente não consegue sequer descobrir quais são os pontos que deveriam estar sendo debatidos. Por que a gente não está falando do Pantanal? Porque quem fala do Pantanal é anti-Bolsonaro. E quem sabe que não está acontecendo nada no Pantanal é pró-Bolsonaro, é pró-mito. Vocês acham que realmente... um incêndio no Pantanal, cuja fumaça chega em São Paulo através das mesmas correntes de ar que trazem as chuvas da Amazônia. Vocês acham mesmo que isso é uma questão de política, de gostar ou não gostar de política? Vocês acham mesmo que não há nada a ser descoberto e que não há nada a ser discutido a respeito das priorizações da nossa produção e das nossas exportações? Por que é que a gente não debate isso? Por consequências de técnicas fascistas aplicadas ao governo, das quais a gente não consegue se defender. Qual seria a única chance na nossa vida de sair desse ciclo vicioso, em que os dois lados eles estão cheios de razão, dizendo que o país só está na merda porque o outro lado é burro e não presta? Educação. Quando que a gente vai ter isso? Não sabemos. Isso é extremamente desestimulante. Só para responder aqui, eu só quero aproveitar que eu estou aqui para fazer um CP, né? Que é comentários polêmicos. Eugênio, eu falo assim instrumento de poder, mas não no tom pejorativo. Instrumento de poder poderia ser um soco, por exemplo, poderia ser um chute, por exemplo, e as pessoas socam e as pessoas chutam. Instrumento de poder poderia ser, por exemplo, conseguir um PIN e linkar no servidor. As pessoas fazem isso, Então, eu não vislumbro um mundo em que não exista um instrumento de poder. Só que quando você identifica que a língua é usada para isso, você levanta defesas contra essa utilização, contra a utilização da língua como instrumento de poder, e aí você não se deixa manipular ou não se deixa subjugar através dessas ferramentas. O intuito do meu vídeo aqui foi justamente te conscientizar em relação a isso. Então, o custo-benefício de estudar a norma culta do português, na nossa vida de bairro, ela não serve para nada, mas se você estiver disposto a se engajar na batalha da vida corporativa, talvez seja uma arma extremamente importante e necessária, ou para você ser vilão intencionalmente, para você usar essa língua para oprimir os outros, ou pelo menos para você não deixar que essa opressão aconteça com você. Eugênio, eu jamais fiquei chateado com você por alguma manifestação sua. Eu não respondo tudo que você fala por falta de tempo hábil para isso, mas eu tenho assim os comentários que você faz e os feedbacks que você deixa com muito carinho, ok? Bom, chega, né? O próximo vídeo, ele deveria ter sido, o vídeo agora, ele deveria ter sido sobre o uso do inglês como instrumento de poder, mas eu achei esse assunto que a gente acabou de tratar mais importante, e eu vou falar sobre os dois ingleses que você tem que aprender, porque são dois idiomas completamente diferentes. Essa conversa eu vou deixar para o próximo vídeo. Por hora é isso, e um grande abraço para vocês. Eu quero deixar para vocês aqui um último adendo. Em relação ao discurso do Bolsonaro na ONG, ele de fato contou um monte de mentiras, ele de fato usou um monte de desculpas, ele de fato acusou os outros países de acusá-lo.
E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas e o impacto real desse tipo de coisa? Por sorte nossa, todos os governantes do mundo todo e todas as pessoas com real poder político no mundo, eles entendem por que o Bolsonaro se comporta dessa maneira. Porque eles entendem também por que o Trump se comporta de uma maneira muito semelhante. Então, se você está aí sem conseguir dormir porque você acha que a fala do Bolsonaro ela vai afetar o mundo tão negativamente ao ponto de ninguém querer fazer negócio com a gente mais, eu acho que você pode ficar tranquilo, porque as pessoas que fazem de fato o comércio acontecer, elas estão completamente inteiradas e já acostumadas com todo o discurso vazio que os governantes eles usam para passar bem assim pela sua base de eleitores e para moldar a forma de pensar de suas populações. O problema do Brasil não são as palavras, não estou dizendo que é bonito o que o cara vai lá falar, mas o problema não são as palavras proferidas, elas são os números que você mostra. E o Brasil hoje, ele volta do mercadinho com o recibo e aí você vê lá que a conta não bate. Por que a conta não bate? Porque as medidas, o pet notice do Brasil, em relação às medidas que ele deveria tomar para fazer um crescimento sustentável, é como se o mundo inteiro estivesse seguindo um monte de regras. É como se o mundo inteiro estivesse jogando sem pacote econômico. É como se o mundo inteiro estivesse respeitando determinadas restrições que a gente combinou respeitar. Para quê? Para não destruir o país. E aí você vê que na prestação de contas do Brasil os números de fato não estão batendo. O problema não é o que o presidente da França vai pensar, o problema não é o que o cidadão francês vai pensar, o problema é uma grande empresa que tem um nome a zelar, que está pensando em fazer as suas compras de coisas do Brasil e que depois vai ter que prestar contas para os seus clientes, e os seus clientes vão dizer, cara, mas você está comprando soja do Brasil, você viu o que eles estão fazendo? Quando as nossas práticas elas se tornarem tão negativas, mas tão negativas ao ponto disso repercutir no quanto o mundo está interessado em consumir os nossos produtos, a gente está bem. E o Bolsonaro ele só tem esse comportamento porque ele sabe que as pessoas elas pensam primeiro no próprio bolso e depois elas pensam na sustentabilidade de suas decisões. É como se você fosse na 25 de março e você olhasse para uma camiseta que custa R$10 e no shopping ela está 180. Você olha para ela e você sabe que ela foi feita por um chinês que trabalha em condições análogas à escravidão. Você fala, nossa, que pena que existem pessoas que trabalham em situações análogas à escravidão no mundo. Você pega a camiseta e vai para o caixa. É assim que o mundo faz, é assim que Bolsonaro e as pessoas que o sustentam nessa posição acreditam que o mundo funcione, e é por isso que a gente não vai ficar muito preocupado em prestar contas a respeito do que acontece na Amazônia e no Pantanal tão cedo. Essa é a dura realidade. Eu e você não vamos conseguir mudar isso, mas pelo menos ter consciência desse tipo de coisa pode ser desesperador. Eu não sei nem por que vocês assistiram esse vídeo. Por hora é isso, um grande abraço.